Uma igreja pode guardar toda a verdade e ainda assim perder o coração. Pode farejar cada mentira, desmascarar cada falso mestre, resistir a cada tempestade sem recuar um passo. E pode, no mesmo instante, estar esfriando por dentro, tão devagar que ninguém percebe. Esta é a história de uma igreja que acertou em quase tudo e que ouviu do próprio Cristo que estava a um passo de perder a sua luz. Fim do primeiro século, segundo a tradição mais antiga da igreja. Roma respira poder sob o reinado de Domiciano, e na costa da Ásia Menor, uma cidade brilha como joia do império. Éfeso. O porto ferve de navios vindos da Grécia, do Egito, da Síria. As ruas cheiram a peixe salgado, a especiarias, a incenso queimado. Mercadores gritam preços em 3 línguas, e o mármore das avenidas devolve o sol como um espelho. Acima de tudo isso, dominando o horizonte, ergue-se o Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, com colunas mais altas que qualquer árvore que aquele povo já viu. E em algum ponto dessa cidade imensa, longe do brilho e do barulho, uma pequena congregação se reúne à luz de lamparinas de azeite. Homens de mãos calejadas. Mulheres que aprenderam a orar em voz baixa. Gente que já pagou caro por se recusar a dizer que César é Senhor. Naquela noite, alguém chega com um rolo de pergaminho. Ele veio do mar, de uma ilha de pedra chamada Patmos, onde João, o último dos apóstolos, vive exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O rolo passa de mão em mão até chegar ao leitor. A sala inteira prende a respiração. A chama da lamparina estala no silêncio. E então a voz começa a ler o que está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aquele que fala não é um visitante distante. Ele anda entre os candeeiros. Ele caminha no meio das igrejas como um sacerdote caminha entre as lâmpadas do santuário, verificando cada chama, ajustando cada pavio, vendo o que ninguém mais vê. Nada naquela sala está escondido dos seus olhos. E as primeiras palavras são de honra. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Éfeso tinha motivos para essa fama. Décadas antes, o apóstolo Paulo havia reunido os presbíteros daquela igreja e os avisado com lágrimas de que lobos cruéis entrariam no rebanho e que do meio deles mesmos se levantariam homens falando coisas perversas. Eles nunca esqueceram. Quando os falsos apóstolos chegaram com credenciais impressionantes e palavras doces, aquela igreja os pesou na balança das Escrituras. E os achou leves. Os achou mentirosos. Eles suportaram aflições por causa do nome de Cristo e não desfaleceram. Éfeso sabia o preço dessa fidelidade. A cidade vivia do culto de Ártemis. Ourives enriqueciam vendendo nichos de prata da deusa e peregrinos do mundo inteiro deixavam ali o seu ouro. Quando o evangelho começou a esvaziar os altares, houve um dia em que a multidão se amontoou no grande teatro, um anfiteatro talhado na encosta, com lugar para cerca de 25.000 pessoas, e gritou por quase 2 horas uma única frase: Grande é a Ártemis dos Efésios. Uma cidade inteira rugindo contra um punhado de cristãos. Numa cidade assim, onde recusar o incenso aos ídolos e ao imperador podia custar o sustento, a reputação e até a vida, aquela gente permaneceu de pé. E mais adiante, na mesma carta, o Senhor ainda acrescenta um elogio: Tens isto, que odeias as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Quem eram os nicolaítas permanece incerto até hoje. A tradição antiga liga o grupo a um certo Nicolau, mas a origem exata se perdeu na história. O que o texto deixa claro é a natureza do erro, um ensino de acomodação, um cristianismo que aprendia a conviver com a idolatria, a frequentar os banquetes dos ídolos, a se misturar com a impureza do império para não perder lugar na cidade.
Era a fé de joelhos diante de Ártemis durante a semana e de mãos erguidas a Cristo no primeiro dia. Éfeso viu esse caminho e o rejeitou com repulsa. Trabalho, perseverança, doutrina pura, coragem diante da perseguição. Se existisse um relatório da Igreja Perfeita, Éfeso preencheria quase todas as linhas. Quase. Porque então a voz que anda entre os candeeiros muda de tom. E vem a frase que atravessa os séculos como uma lâmina. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não diz que perderam a verdade. A verdade estava intacta. Não diz que perderam a coragem. A coragem estava provada. Diz que abandonaram o amor. E a palavra é precisa: abandonaram. Não foi um assalto, foi uma partida. Ninguém rouba o primeiro amor de uma igreja. Ela o deixa para trás aos poucos, numa sucessão de dias em que tudo continua funcionando e nada mais arde. Houve um tempo em que ardia. Anos antes, quando o Evangelho chegou àquela cidade, novos convertidos trouxeram para a praça os seus livros de magia, rolos caríssimos, segredos que valiam fortunas, e os queimaram diante de todos. O valor somado chegava a 50.000 moedas de prata. O fogo subiu no meio de Éfeso, e a cidade inteira entendeu que aquela gente havia encontrado algo que valia mais do que tudo o que estava sendo consumido pelas chamas. Esse era o primeiro amor. Um amor que queimava o passado em praça pública. Um amor que fazia da doutrina um deleite e não apenas um dever. Com o passar das décadas, porém, restou a disciplina sem o afeto. As reuniões continuaram. A vigilância continuou. As orações certas eram ditas nas horas certas com as palavras certas. Mas os olhos já não brilhavam. Era um casamento em que tudo funciona e ninguém mais se olha através da mesa. Uma lareira arrumada com perfeição, lenha alinhada, pedra polida e quase nenhuma brasa por baixo das cinzas. E aquele que tem os olhos como chama de fogo percebeu o frio antes de todos. Mas a carta não termina no diagnóstico. Cristo não expõe a ferida para humilhar, expõe para curar. E o remédio vem em 3 verbos simples e implacáveis. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Lembrar é o primeiro passo do caminho de volta. Voltar à memória do fogo na praça, das orações que atravessavam a noite, do tempo em que o nome de Jesus era doce e não apenas correto. Arrepender é dar meia volta, reconhecer que a frieza não é um detalhe, mas um pecado diante daquele que amou primeiro. E fazer as primeiras obras é agir de novo como quem ama, buscar de novo a palavra como quem tem fome, orar como quem conversa e não como quem cumpre tabela, servir ao irmão pelo prazer de servir. É agir até que o coração alcance as mãos, porque o amor que voltou a caminhar quase sempre volta a arder. Porque a alternativa é grave. Se não, diz o Senhor, venho a ti e removerei o teu candeeiro do seu lugar. Uma igreja pode continuar existindo e deixar de ser luz. Pode manter o prédio, o nome, a agenda e a fama, e já não iluminar coisa alguma. Quem visita hoje o lugar onde Éfeso ficava, encontra colunas caídas e silêncio. O mar recuou ao longo dos séculos, o grande porto virou pântano e a cidade que parecia eterna se tornou ruína visitada por turistas. A história não nos diz que isso foi a execução daquela sentença. Mas as pedras caladas mostram o peso do aviso. Nenhuma glória humana sustenta uma lâmpada que Deus decidiu mover. E ainda assim, a última palavra da carta não é ameaça. É promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida. A mesma que ficou para trás no Éden, guardada por querubins e por uma espada de fogo, para que o homem caído não estendesse a mão até ela. Agora, na última página da história, a espada se abaixa.
o caminho se abre. O que foi perdido no primeiro jardim é devolvido no jardim final, não como direito conquistado, mas como dom do Cordeiro que venceu. Essa carta foi escrita para uma igreja do primeiro século. Mas o convite é para todas as igrejas, em todos os séculos. Quem tem ouvidos, ouça. Porque ainda hoje ele anda no meio dos candeeiros. Ainda hoje os seus olhos percorrem cada comunidade, cada história, cada coração, e enxergam o que ninguém mais vê: a doutrina firme, o trabalho fiel e também o frio que cresce em silêncio por baixo de tudo. Ele não caminha entre as lâmpadas ansioso para apagá-las. Caminha como quem cuida do fogo. E a mesma voz que disse a Éfeso, onde ela caiu, ainda diz: a quem quiser ouvir, por onde se volta. Lembra-te. Arrepende-te. Ama de novo como no princípio. Porque a verdade que permanece é preciosa. Mas a verdade que permanece e volta a arder, essa é a lâmpada que nenhum império consegue apagar.